Olá, então agora eu vou disponibilizar o vídeo referente a 3 exemplos, né, de como utilizar então as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, né, sem fazer uso da interpretação gráfica, tá? Então é um primeiro momento em que a gente faz 3 exemplos, eu demonstro como fazer. Após, eu vou disponibilizar para vocês 9 questões, né, probleminhas para vocês fazerem e entregarem, tá? Então, qualquer dúvida, né, entre em contato que eu estou à disposição. Muito bem. Então, exemplo 1. Diz assim: um carro movimenta-se em uma rodovia a 36 km por hora, entre parênteses, 10 metros por segundo. Num determinado instante, o motorista acelera uniformemente e, após 5 segundos, o carro atinge a velocidade de 90 km por hora, que corresponde a 25 metros por segundo. Determine a aceleração do carro em metros por segundo ao quadrado e, letra B, a equação horária da velocidade deste carro. Bom, então vamos iniciar com a letra A. Na letra A, então, nós queremos determinar a aceleração do carro em metros por segundo ao quadrado. Então, aqui ele está dando a unidade, significa que nós vamos tirar os dados e nós vamos utilizar a velocidade, ao invés de quilômetros por hora, em metros por segundo. E nesse caso, o exemplo já dá, né, as velocidades transformadas. Então, vamos tirar os dados. Primeiro, nós temos que o carro movimenta-se a 36 km por hora, que é 10 metros por segundo. Isso corresponde à nossa velocidade inicial. Então, velocidade inicial, 10 metros por segundo. Ele vai atingir uma velocidade de 25 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final. Num tempo de 5 segundos. Qual é a nossa pergunta? Determine a aceleração. Então, a aceleração é um ponto de interrogação. Analisando esses dados, nós vamos utilizar qual equação? Essa é a pergunta, porque agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos 4 equações. Então, o que nós vamos fazer? Eu posso escolher a equação da aceleração. Então, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Mas eu não tenho a variação da velocidade. Então, eu calculo que a variação da velocidade é a velocidade final menos inicial. Neste caso, 25 menos 10 vai me dar uma variação da velocidade de 15 metros por segundo, tá? Agora, a gente substitui essa variação da velocidade na equação da aceleração. Então, ela vai ficar aceleração igual a 15 dividido pela variação do tempo, que foi de 5 segundos, 15 dividido por 5, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, encontramos a resposta da letra A. A aceleração deste móvel foi de 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a letra B. Na letra B, o que ele quer? A equação horária da velocidade deste carro. O que nós vamos fazer? Nós vamos ir lá no nosso conteúdo e vamos ver qual das equações se chama equação horária da velocidade. Aí vocês vão encontrar que a equação horária da velocidade é dada por V igual a V0 mais A vezes T. O que nós sabemos? Se a equação é para ser uma equação horária, significa que nós não vamos substituir o valor do tempo. O tempo vai ser uma incógnita, assim como a velocidade, porque eu quero a equação horária da velocidade. Então, olhando os dados que a gente tem na letra A, nós vamos perceber que a velocidade inicial, VI, é igual a V0. Velocidade inicial pode ser dada por V0 ou VI, então vai ser 10. E a nossa aceleração nós encontramos na letra A e é 3 metros por segundo ao quadrado. Substituindo esses valores, nós vamos ter que a velocidade é igual a 10 mais 3 vezes t. Lembrando que nós não podemos somar o 10 com 3 vezes t, porque no outro lado nós temos o tempo como incógnita. Então, a nossa equação horária é V igual a 10 mais 3t. Está pronto, então, o nosso exemplo 1, ok?
Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, ele é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Vamos ler ele primeiro para depois discutir. A função horária do espaço. A função horária do espaço é a equação horária, né, da posição de um móvel é dado por S igual a menos 20 mais 10t menos 2t ao quadrado. Entre parênteses, espaço em metros e tempo é dado em segundos. Determine. Letra A. O espaço inicial, ou seja, a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração do móvel. Letra B. O espaço e a velocidade do móvel no instante t igual a 2 segundos. Vamos lá. Vamos iniciar, então, pela letra A. O que ele nos pede? Posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Como que nós vamos fazer isso? Da mesma forma que nós fazíamos no movimento uniforme. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a equação horária que ele nos dá. Aqui eu só separei um pouquinho mais para a gente poder observar as grandezas, né, melhor. E nós vamos comparar essa equação com a equação genérica, ou seja, a equação sem substituir valores. Então, o que nós fazíamos lá no movimento uniforme? Nós comparávamos os termos. O que a gente percebe? Ó? S igual a S0. Então, o termo que não tem a incógnita tempo, significa que é a minha posição inicial. Olha só. Então, significa que nós já encontramos que a posição inicial é menos 20 metros, porque ele está dando as unidades, certo? Então, a primeira parte da letra A já está resolvida. A segunda parte pede a velocidade inicial. Quem é o termo da velocidade inicial? É o termo que tem o tempo com o expoente 1. Então, é V0t. Qual é o termo que a gente tem? Mais 10t. Então, significa que a velocidade inicial vai ser de mais 10 metros por segundo. Encontramos a segunda parte. Agora vem a última parte e a mais complicada de vocês entenderem. Então, prestem bem atenção. Observem que o termo que se refere à aceleração é o termo que tem um t ao quadrado, tá? Só que, além de ter esse t ao quadrado, que isso não vai fazer diferença nenhuma, nós temos que o termo da aceleração é dividido por 2. Então, significa que a aceleração que aparece nesta equação foi dividida por 2. Observem aqui. Então, o que nós percebemos primeiro? Que essa aceleração vai ser negativa e que a aceleração que aparece ali, que aparece o 2, na verdade, ele foi dividido por 2. Então, sempre nós temos que multiplicar por 2. Sempre é o dobro daquilo que está aparecendo. Então, multiplica-se sempre por 2. Então, nesse caso, nós vamos ter que a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Por que é menos 4? Porque a nossa aceleração, quando aparece lá na equação, ela já foi dividida por 2. Então, nós temos que multiplicar por 2. Sempre vai ser assim. Quando nós recebermos a nossa equação horária de um movimento, como é esse no exemplo 2, nós vamos multiplicar por 2 para encontrar o termo da aceleração. O que nós temos que cuidar? Sinal e multiplicar por 2 a aceleração. Então, nesse caso, encontramos a aceleração e ela é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora para a letra B. A letra B nos pede o espaço, ou seja, a posição, e a velocidade do móvel no instante t igual a 2 segundos. O que nós vamos fazer? Vamos dividir, então, em duas partes, né, a nossa letra B. Primeiro, vamos calcular, então, o espaço. Então, o que ele pergunta primeiro? Determine o espaço quando o tempo é igual a 2 segundos. O que nós vamos fazer? Pegar a equação horária que ele nos deu, né, e substituir no lugar do tempo o valor de 2 segundos, como ele me dá. Então, olha só, substituímos. O que nós precisamos lembrar ainda? Que nós precisamos primeiro resolver as multiplicações para depois somar ou subtrair. E também, né? Então, olha só, primeiro nós vamos ter que resolver o 10 vezes 2 e também o 2 vezes 2 ao quadrado. Resolver o 2 ao quadrado primeiro. Então, nós vamos ter que menos 20 mais 20 menos 2 vezes 4.
Então, o que nós vamos ter? Menos 2, menos 20, desculpa, mais 20, menos 8, sobrando a posição de menos 8 metros. Então, o que significa isso? Significa que a posição do móvel em 2 segundos vai ser de menos 8 metros, certo? Segunda parte da letra B, o que ele nos pede? Qual a velocidade no instante de tempo 2 segundos? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação horária da velocidade e vamos substituir os valores. Nós já percebemos na letra A que a velocidade inicial é mais 10 e que a aceleração é menos 5. E o tempo nós vamos substituir por 2. Então, olha só, nós vamos ter isso, ó, velocidade igual a 10 mais menos 4 entre parênteses, porque tem o sinal, vezes 2. O que nós precisamos resolver? Primeiro, nós vamos resolver o sinal, mais com menos vai dar menos, e depois a multiplicação, 4 vezes 2. Então, nós vamos ter 10 menos 8, porque mais menos vai dar menos, e 4 vezes 2 é 8. Então, nós vamos ter que a velocidade deste móvel no instante 2 segundos vai ser de 2 metros por segundo. Assim, nós resolvemos o exemplo 2, tá? Vamos agora, então, resolver o exemplo 3. O exemplo 3 diz assim: um carro movimenta-se com velocidade de 20 metros por segundo. Ao avistar um obstáculo, o motorista reduz uniformemente a velocidade do carro para 5 metros por segundo. Se durante a redução de velocidade o carro percorreu 50 metros, qual é a aceleração do carro nessa fase? Bom, vamos lá, retirando os dados. Primeiro, nós temos que a velocidade inicial do carro é de 20 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Nós temos que a velocidade final é de 5 metros por segundo, porque ele estava, né, desenvolvendo um movimento e ele avistou um obstáculo e ele simplesmente segurou no freio e foi reduzindo a velocidade até chegar a 5 metros por segundo. Bom, o que mais ele me dá? Ele me diz que ele percorreu 50 metros. Isso aí é o deslocamento. E o que ele quer? A aceleração. Percebam que, neste exemplo, nós não temos o valor do tempo. Então, o que eu já falei para vocês? Que quando a gente não tem o tempo, a gente utiliza a equação de Torricelli, que daria para fazer pela outra equação, que é a equação horária da velocidade e depois a equação do deslocamento, mas nós teríamos que usar duas equações para achar o mesmo resultado. Então, vamos facilitar. Analisamos aqui. Nós temos velocidade inicial, velocidade final, nós temos o deslocamento, temos a aceleração. Não temos tempo, equação de Torricelli. Qual é a equação de Torricelli? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Substituindo os valores. Velocidade final é 5. 5 vai ser elevado ao quadrado, igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes 50. O que nós vamos resolver? Primeiro os quadrados. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. E 2 vezes 50 é 100, vezes a aceleração que nós queremos encontrar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar do lado esquerdo os termos que não têm tempo, que é o 25 e o 400, né? Só que como o 400 troca de lado, ele troca de sinal. Então, vai ficar 25 menos 400 igual a 100 vezes A. Qual é a resposta que nós temos? 375 negativo, né? Igual a 100 vezes A. E como o 100 está multiplicando A, vai passar dividindo. Então, menos 375 dividido por 100 vai me dar a aceleração de menos 3,75 metros por segundo ao quadrado. Encontramos, então, a resposta do exemplo 3. Já era de se esperar, né, que a aceleração daria um sinal negativo,
porque a velocidade inicial é maior que a velocidade final, certo? Então, essa é a interpretação que nós devemos fazer. O sinal negativo da aceleração vai me dizer que a velocidade está sendo reduzida, certo? Então, um bom estudo a todos e até o próximo.